Aula 4, manutenção e perda da qualidade de segurado. Nesta aula você verá prazo para manutenção da qualidade de segurado, consequências da perda da qualidade de segurado e recuperação da qualidade de segurado. Questões iniciais, manutenção da qualidade de segurado. Questão número 1. No regime geral da Previdência Social, segurado em gozo de benefício, exceto o auxílio-acidente, mantém a qualidade de segurado independentemente de contribuição e sem limite de prazo. Então vamos lá. Segurado em gozo de benefício, em regra, se estiver em gozo de benefício, mantém a qualidade de segurado por prazo indeterminado, ok? Exceto o auxílio-acidente? Sim, exceto o auxílio-acidente. O auxílio-acidente não entra no rol dos benefícios que mantém a qualidade de segurado enquanto estiver recebendo esse benefício. Ou seja, então a questão está correta. Questão número 2. A vinculação do regime previdenciário geral exclui o. Vamos primeiro entender aqui, exclui o. Ou seja, se o que tiver escrito aqui, no comando aqui, estiver fora, né, não tiver como segurado, a questão está correta. Se tiver algum erro, a questão está errada. Então vamos lá. Quando ele coloca esse exclui aqui, confunde um pouquinho como que a gente tem que responder, ok? Então, exclui o segurado facultativo depois de decorridos 6 meses sem o recolhimento das contribuições e o segurado acometido de doença que determine a segregação compulsória a partir do 13º mês contado do fim da segregação, nesse último caso, independentemente do recolhimento das contribuições. Olha só. Período de graça, o período que o segurado mantém a qualidade de segurado, é o quê? Mesmo sem ele recolher. Sem ele recolher, ele mantém por determinado prazo. É o que a gente vai ver agora durante a parte teórica. Do segurado facultativo, qual que é esse prazo? 6 meses, ok? Está correto. Então, passou 6 meses, a partir daí, ele perde a qualidade de segurado. E o segurado acometido de uma doença de segregação compulsória, que ele tem que ficar isolado, né? A partir do 13º mês. Nesse caso de segregação compulsória, o prazo de manutenção da qualidade de segurado, o período de graça, é de 12 meses, ou seja, a partir do 13º mês, ele perde a qualidade de segurado. Então, nesse caso aqui, a partir desses prazos, ele deixa de ser segurado, ou seja, está excluído do RGPS? Sim. Então, a questão está correta, porque a partir desse prazo, esse segurado não vai fazer mais parte do RGPS, ok? Aí está toda a fundamentação. Então, é isso aí. Vamos partir para os mapas mentais. Então, vamos lá. É mais uma aula tranquila. Olha só, primeira coisa, vamos pensar um pouquinho. É justo o segurado passar alguma dificuldade financeira e não conseguir mais recolher suas contribuições e a partir do momento que ele para de recolher, ele imediatamente perder a qualidade de segurado? Seria justo, né? Num país onde todos nós passamos dificuldades financeiras, ou seja, não é. Principalmente porque a Previdência tem como um dos seus pilares a proteção desse indivíduo, no momento que ele mais precisa. Então, se ele está passando uma dificuldade financeira, aí vai lá e fala, ó, de imediato, ficou sem recolher um mês, já não é mais segurado? Não. Então, tem um prazo que ele mantém a qualidade de segurado mesmo sem recolher, ok? É a definição aí, ó, o período que o segurado mantém todos os direitos, mesmo sem recolher sua contribuição. Também conhecido como período de graça, ou seja, é uma gratuidade, né? É um bônus, é um presente, ok? Prazos. Esses prazos são importantes? Sim. Tem potencial para cair na prova? Com certeza. Então vamos lá, tem que saber esses prazos, ok? Tem que memorizar, tem que decorar esses prazos aí, não tem jeito. Indeterminado. O segurado que tiver em gozo de benefício. Está em gozo de benefício, está recebendo a aposentadoria, um auxílio por incapacidade temporária, vai continuar sendo considerado segurado. E outros benefícios. Porém, exceto o auxílio-acidente, ok? Se estiver recebendo o auxílio-acidente,
ele não continua como segurado, ok? Então, é uma exceção à regra, dessa regrinha aqui de, enquanto estiver recebendo o benefício, manter a qualidade de segurado, ok? 3 meses. Para quem? Para aquele militar que estava obrigado a servir, né? Obrigado a prestar o serviço militar obrigatório e foi licenciado. Após o licenciamento, ele mantém 3 meses de qualidade segurada. E 6 meses para aquele segurado que estava recolhendo de forma facultativa, ou seja, o segurado facultativo, e aí ele parou de recolher, ele mantém a qualidade por 6 meses, ok? E 12 meses, aqui, todo o restante joga para 12 meses. Então, o que eu sugiro para vocês? Com certeza, guardem essas 3 possibilidades aqui, prazo indeterminado, 3 meses e 6 meses, tá? Isso aí já pode resolver uma questão, porque o restante você vai colocar aqui nos 12 meses. Mas vamos lá, vamos explicar. 12 meses após a cessação do quê? De benefício por incapacidade. Por exemplo, após uma cessação do auxílio por incapacidade temporária, o ex-auxílio-doença, ok? Então, mantém 12 meses. Após a cessação das contribuições, o empregado vinha recolhendo, foi demitido, ok, acabou, não arrumou mais emprego, não arrumou mais nada. Em regra, vai manter quanto? Em regra, por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver que esse prazo pode ser aumentado. Então, vai manter por 12 meses. E também aquele segurado que foi obrigado a ficar segregado, ou seja, ficar isolado, no caso de uma doença que é obrigado a ter essa segregação, por exemplo, a hanseníase, okay? E outras doenças, né, que ele é obrigado a ficar isolado. E após o livramento, no caso do preso. O segurado foi preso, a partir do livramento, está cumprindo lá a sua pena, a partir do livramento tem 12 meses de período de graça. Bom, continuando. Prazo aumentado. Então, em que situações esse prazo pode ser aumentado? Em 2 situações. No caso de cessação do benefício por incapacidade e no caso da cessação das contribuições. Então, em regra, nesse caso aqui, nesses 2 casos, qual que é o prazo? 12 meses. Essa é a regra. Tá? Mas a lei deu o quê? Deu um bônus para reconhecer aquele segurado que já recolheu bastante tempo, né? Como, você é um cliente antigo, um cliente fidelizado aqui, como se fosse um plano de fidelização, ok? E é um cliente que já recolheu bastante tempo, então tem uma diferenciação. O que vai acontecer? Se ele já recolheu mais de 120 contribuições sem que tenha perdido a qualidade de segurado nesse período, ele recebe mais 12 meses. Olha só, então vamos entender o que ele está falando aqui. 120 contribuições. Não são 10 anos, não é a mesma coisa. Por quê? Porque nesse período ele pode ter interrompido sua contribuição? Sim, e normalmente ocorre isso. Ele trabalhou 5 anos, aí ficou desempregado 1 ano, trabalhou mais 2, ficou desempregado 6 meses, ok? Foi interrompendo. Só que nessa interrupção não houve a perda da qualidade segurada, ok? Então, se ele interromper e perder a qualidade de segurado, aí não vale esses 12 meses. Aí recomeça a contar novamente o prazo, ok? Então, olha só, 120 contribuições mensais não é a mesma coisa que 10. Pode ter ocorrido interrupção? Sim, desde que não tenha ocorrido a perda da qualidade de segurado. Então, ele recebe mais 12 meses aí, ou seja, já está com 24 meses. E esse prazo ainda pode ser aumentado por mais 12 meses, se ele comprovar, com documentos lá do Ministério do Trabalho, que ele está desempregado, ok? Normalmente, por meio do recebimento do seguro-desemprego. Então, pode chegar a quanto? 36 meses, ok? 3 aninhos aí. Perdendo a qualidade de segurado, pode ter direito a benefício? Né? Isso aqui funciona mais ou menos o seguinte, ó, lembra o carnezinho do baú, do Silvio Santos. Sempre era assim, você pagava, se você fosse sorteado e não tivesse com o carnê em dia, você não recebia o prêmio. É mais ou menos isso. Então aqui, mesma coisa.
Você tem que estar pagando tudo em dia, tudo certinho, para você manter a qualidade segurada. Se você deixou de pagar, de contribuir, perdeu a qualidade segurada e foi sorteado, né? Às vezes o sorteio, o prêmio não é tão bom, ficou doente, né? Então, você ficou doente, teve aquele fato e você perdeu a qualidade segurada, dançou, não vai ter direito ao benefício. Infelizmente é assim, é a regra, tá ok? Só que existem exceções. Qual a exceção? Para aposentadorias programada, idade rural e especial, se cumprir todos os requisitos, ok? Em seguida, eu vou entrar em detalhe explicando esse caso das aposentadorias aqui. Joia? Então, era isso. Vamos caminhando para a próxima transparência. Olha só, perda da qualidade de segurado. Quando que ela ocorre? Será que ela ocorre de imediato, né? Então, por exemplo, vamos colocar o segurado facultativo. Ele está recolhendo, parou de recolher, passou 6 meses. No dia seguinte, desses 6 meses, ele já perde a qualidade de segurado. Será que é justo isso? Ele não tem nenhum prazinho para tentar. Esqueci de recolher. Vou recolher e manter a minha qualidade. Lembrando, como que você pega essa ideia? Lembra? A Previdência vai buscar o quê? Proteger o indivíduo. Todo mundo pode ficar sem recolher, pode esquecer de recolher, então a lei dá esse prazinho. Como que funciona isso? Ele definiu o seguinte critério, que dia que ele vai perder a qualidade segurada? Está escrito assim na lei. No dia seguinte, ao vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término dos prazos. Grego, né? Está escrito em grego, isso aqui é difícil de entender. Então, vamos exemplificar. Primeira coisa, um comentário aqui. Contribuinte individual é uma categoria de segurado, é aquele que trabalha, em regra geral, por conta própria, ele mesmo vai lá e recolhe, a regra é essa, ok? Ele recolhe quando? Vai ser objeto de aula, ele recolhe no dia 15 do mês seguinte, ok? Então, se ele trabalhou em fevereiro, ele vai recolher quando? 15 de março. Essa é a regra para recolhimento do contribuinte individual. O que tem a ver contribuinte individual aqui? Foi um critério que a lei colocou para ter esse fato de quando perde a qualidade segurada. Vamos exemplificar aqui. Vamos colocar a seguinte situação. Um segurado facultativo recolheu a última competência em dezembro de 2020. Então, qual que é o prazo? 6 meses. Vai até quando? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho deu 6 meses. A partir do dia 1º de julho, já perde a qualidade? Não. A lei falou o seguinte, vamos começar. No vencimento da contribuição do contribuinte individual relativo ao mês imediatamente posterior ao término do prazo. Então, o término do prazo aqui terminou quando aqui? Junho. Qual que é o mês seguinte? Julho. Quando que se dá o vencimento da contribuição do contribuinte individual do mês relativo ao mês de julho? Ocorre 15 de agosto, ok? Quando que vai ocorrer a perda da qualidade? A partir do dia 16. Deu 00:01 do dia 16, perdeu a qualidade. Sofri um acidente 1h da manhã, do dia 16 de agosto. Dançou. Sofreu um acidente até o dia 15, ok, continua como segurado, certo? Então a lei dá esse prazo que durante esse período ele mantém ainda a qualidade, tá? Continuando. Recuperação da qualidade de segurado para os benefícios. Primeiro vamos pegar a ideia geral aqui, eu estou recolhendo, tranquilo, fui demitido e não recolho mais. Será que todas aquelas contribuições que eu recolhi aí durante meus últimos 5 anos, por exemplo, será que eu vou pegar aquelas contribuições e jogar fora? É justo isso? Não, não é justo. Eu posso aproveitar aquelas contribuições para fins de contagem como tempo de contribuição para fins de carência? Carência? O que é carência? Primeiro, já comentei isso em aulas anteriores, a gente vai ter uma aula só sobre carência, mas vamos lá. Carência é o número de contribuições mensais, é o tempo mínimo que você tem que ter
para ter direito a um benefício. Vamos colocar aqui, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária. A gente vai estudar que o tempo, a carência desse benefício é de 12 meses. A regra é essa. Então, você tem que ter cumprido 12 meses de recolhimento para, a partir daí, depois das 12 contribuições, se você ficar doente, você passa a ter direito ao benefício. A ideia de carência é a mesma ideia que no plano de saúde. Você não ingressa no plano de saúde e, a partir do ingresso, no dia seguinte, você já tem direito a todo e qualquer tipo de tratamento. Não, você vai ter direito à consulta, depois de 6 meses, 1 ano, cirurgias, tal, e por aí vai. Mesma coisa aqui. Então, dependendo do benefício, a carência muda, né? Então, vamos lá. Auxílio por incapacidade temporária, 12 meses. E tem esses outros benefícios também, que vale essa regrinha que a gente vai falar. A aposentadoria por incapacidade permanente, o salário maternidade e o auxílio reclusão. A carência de cada um, a gente vai estudar em seguida. O que acontece? Para você aproveitar aquelas contribuições anteriores à sua perda da qualidade segurada, o que você tem que fazer? Você tem que recolher metade do número de contribuições necessárias para o benefício. Então, vamos lá? Seguinte, auxílio por incapacidade temporária. Carência, 12 meses. Então, será que eu perdi a qualidade segurada, eu tenho que recolher mais 12 meses para, a partir daí, ter direito ao auxílio por incapacidade temporária? Não, a lei deu mais um presentinho aqui, né? Ou seja, basta você recolher metade desse tempo, metade de 12, 6 meses, a partir daí você passa a ter direito ao auxílio por incapacidade temporária. Se você ficar doente, a partir dos 6 meses, ok? Se a doença for anterior, dançou, não vai ter direito ao benefício, ok? Depois de nova filiação, ou seja, você voltou a trabalhar, né? Então, a partir dessa nova filiação, o que é filiação? O vínculo que se dá entre o segurado e o INSS. Voltou a trabalhar, teve filiação. A partir daí, você, no caso do exemplo aqui, auxílio por incapacidade temporária, você recolheu 6 meses. Se você ficar doente após 6 meses, você tem direito ao benefício, ok? Perdeu a qualidade de segurado implica o quê? Perda de todos os direitos, ok? Aí dançou. Porém, a perda da qualidade de segurado não se aplica a quê? A esses benefícios. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, a aposentadoria especial e a aposentadoria programada, ok? A aposentadoria por idade é aquela do rural, é aquela que ele é um trabalhador rural, atingiu determinada idade, vai se aposentar. A aposentadoria especial é aquela que o segurado trabalha numa atividade que prejudica a sua saúde, ok? Então ele antecipa a aposentadoria. Em vez de ter requisitos normais, que são maiores, ele pode antecipar, porque ele trabalha numa situação que prejudica a saúde dele, nada mais justo. Só estou dando um en passant aqui, uma passagem, porque a gente vai estudar cada benefício desse, ok? E a aposentadoria programada são aquelas que você sabe quando vai ter esse direito. Por exemplo, o homem com 65 anos de idade. Esse é um requisito que atingiu 65, ele sabe que vai poder se aposentar. O que acontece? Perdi a qualidade de segurado, né? Então vamos lá. O seu Pedro, ele trabalhou durante 20 anos e parou de recolher. Parou totalmente. Passou mais 20 anos sem recolher e atingiu 65 anos de idade. Ele tem direito ao benefício aposentadoria programada? Tem, porque um dos requisitos é esse. É a idade, 65 anos, ele atingiu. E a carência de 180 contribuições. Eu falei que ele tinha 20 anos de trabalho. Então, já tinha mais de 180. 180 dá 15 anos, tá? Ou seja, cumpriu os outros requisitos. Ele chegou lá no INSS, quero meu benefício. Você vai poder falar para ele, você funcionário, vai poder falar para ele, você não tem direito porque você não é segurado hoje. Não pode falar isso. Por quê? Ele não é segurado hoje, certo? Mas para esses benefícios não prejudica o direito à sua aposentadoria, no caso aqui, a aposentadoria programada, ok? Falecimento. Isso aqui é outro caso interessante, já foi objeto de concurso, é um pouquinho diferente.
Então vamos lá. O Pedro, mesmo Pedro, né, trabalhou durante 20 anos, parou de recolher, passou mais 20 anos sem recolher. Fez 65 anos de idade, 66, e não pediu benefício. Não sabia, bobeou, não sabia, fez 67 anos de idade, foi lá e faleceu. Então, o que ocorreu aqui? Olha, já perdeu a qualidade de segurado, ok? Passou 20 anos sem recolher, não recebia benefício, perdeu a qualidade. O que acontece? Será que os dependentes não terão direito à pensão? A regra é essa. Agora, no caso que eu estou colocando aqui, é o seguinte, o Pedro cumpriu os requisitos de um benefício? Cumpriu, né? Como havia falado antes. Ele passou por 65 anos de idade, já tinha carência, faleceu com 67 anos de idade. Ou seja, ele tinha direito à aposentadoria programada, só que não pediu. Será que a esposa dele vai poder lá e vai pedir o benefício? Qual o benefício? Pensão por morte? Sim. Ok? Por quê? Porque ele já podia estar aposentado, né? Então isso aqui é diferente. É uma questão que, se cair, é uma questão complexa, mas espero que você resolva com o que foi falado aqui, tá? Então, regra, faleceu, perdeu a qualidade, dependente não tem direito aos benefícios, ok? A não ser que já tenha cumprido todos os requisitos para determinada aposentadoria. Guarda o exemplo do Pedro aqui. Joia? Então, com isso, finalizamos a parte de mapas mentais e vamos para as questões finais. Questões finais, manutenção da qualidade segurada. Questão 1. João, profissional autônomo regularmente filiado ao RGPS, está em gozo de auxílio por incapacidade temporária desde junho de 21. Maria, empregada doméstica, está desempregada desde abril de 2020. Pedro é professor empregado, mas está licenciado sem remuneração desde maio de 2020. Júlia é empregada e está em gozo de auxílio acidente desde fevereiro de 2020. E Sérgio é tenente da Força Aérea Brasileira há 6 meses. Todos verteram sem contribuições para o RGPS. Olha só, pessoal, eu li por questão didática, tá? Numa questão de concurso, lá na hora que você estiver fazendo a prova, você não vai ler tudo. Primeiro você vai verificar o que interessa, que às vezes ele fala um monte de coisa e pergunta só sobre 1, 2, né? No caso aqui dessa questão é do Sebrasp, porém é uma questão alternativa, tá? A questão do concurso do INSS, por exemplo, vai ser certo e errado, então sempre vem uma questão separada, mas às vezes ele coloca um comando da questão e coloca mais de um item perguntando sobre aquilo, mas não pergunta sobre todas as situações, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a letra A. Sérgio, ele quer a correta, né? Então vamos lá. Sérgio mantém a qualidade segurada até 6 meses após o seu ingresso na FAB. Olha só, ele quis confundir com aquela situação do segurado que é incorporado, né, para prestar o serviço militar, né? O Sérgio não. O Sérgio, se ele recolheu, não são só 6 meses. Ele ingressou na FAB, né? Ele vai manter quanto? O período conforme o tempo que ele tinha recolhido. Não tem nada a ver essa situação. Ele quis confundir e induzir que, na verdade, aqui seria 3 meses, tal, né? Então, não é isso aí, tá? A questão está errada, porque ele vai manter, em regra, os 12 meses, se ele já era empregado, tal, né? Entenda-se que se ele ingressou na FAB, na Força Aérea, né, como há 6 meses, ele pode continuar sendo segurado perante o RGPS, ok? Letra B. João mantém a qualidade segurado independentemente do prazo em que esteja no gozo de auxílio por incapacidade temporária. Então vamos lá. João, profissional autônomo, regularmente filiado ao RGPS, está em gozo de auxílio por incapacidade desde junho de 2021. Aqui ele está falando. Enquanto ele estiver recebendo esse benefício, ele vai continuar sendo segurado? Sim, esta é a regra. Tranquilo? Então já é essa aqui, mas vamos continuar lendo as outras para a gente checar o nosso conhecimento. Alternativa C.
Maria mantém a qualidade de segurado por 24 meses, prorrogável por mais 12 meses. Maria, vamos lá na questão. Maria, empregada doméstica, está desempregada desde abril de 2020. Maria mantém a qualidade por 24 meses? Não, né? Entenda-se, se ela ficou desempregada, ela estava trabalhando, por quanto tempo ela mantém em regra? Não são 24 meses, qualquer 12 meses. Esse prazo pode ser prorrogável? Sim, por mais 12 e até por mais 12, né? Por mais 12, se já recolheu durante a vida mais de 120 contribuições, sem que acarretasse, com interrupção, podendo ter interrupção, sem que acarretasse a perda da qualidade segurada, e por mais 12 ainda, se comprovar o desemprego por meio de documentos do Ministério do Trabalho. Ok? Então, o prazo inicial não é de 24 meses. Alternativa D. Pedro mantém a qualidade segurada por 12 meses, prorrogável pelo mesmo período. Vamos lá na questão. Pedro é professor empregado, mas está licenciado sem remuneração desde maio de 2020. Isso aqui já foi previsto na lei, tá? Só que nessa situação não mantém mais o período de graça de 12 meses, ok? Acabou isso aí. Então a questão está errada. A alternativa D. A alternativa E. Júlia mantém a qualidade de segurada enquanto estiver em gozo de auxílio-acidente. Né? Vamos lá, Júlia é empregada e está em gozo de auxílio-acidente desde fevereiro de 2020. Recebendo auxílio-acidente, ela mantém a qualidade de segurada? Não, essa é uma exceção. Né? É uma exceção. Esse benefício não mantém a qualidade de segurada. Então, a alternativa correta é letra B. Tranquilo? Caminhando. Questão 2. Ele fala no texto algumas coisas, já fica um aprendizado aí para você durante a prova. Posso deixar de ler alguma coisa que o examinador escrever? Sim, é esse o caso. Às vezes ele faz uma introdução falando um monte de coisa, vamos dizer assim, a baboseira, que não vai servir para você resolver a questão. Então você não lê. Tá? Então você tem que bater o olho na questão e ver, pô, isso aqui tem alguma coisa de interessante aqui? Estou olhando aqui, não. Né? Então vamos no comando da questão aqui. Ó. Considere a seguinte situação hipotética. Aí ele vai falar, aqui interessa. Vítima da recessão porque passou o país, José foi demitido da empresa onde trabalhava há 15 anos. Período no qual esteve regularmente filiado. Ou seja, durante esses 15 anos, ele esteve filiado lá ao INSS. José passou 3 anos desempregado. Situação devidamente comprovada. Ele consegue comprovar o desemprego. Razão pela qual também não efetuou nenhuma contribuição. Ou seja, ele passou 3 anos sem contribuir. Tá? Não contribuiu. Joia. O que ele vai perguntar? Se tem a qualidade segurada. Vamos lá? Nessa situação, João não perdeu sua condição de segurado regime geral no período referido. Qual foi o período? Nos 3 anos. Né? Podendo, inclusive, fruir o benefício do auxílio por incapacidade temporária. Então, vamos lá, seguinte. Ficou desempregado, regra geral, mantém por 12 meses. Porém, se você já recolheu mais de 120 contribuições, sem uma interrupção que acarretasse a perda da qualidade, você recebe mais 12 meses. Aqui, ele está falando isso na questão? Sim, 15 anos, regularmente filiado, ou seja, quer dizer o quê? Durante esses 15 anos ele recolheu. Então, ultrapassou as 120 contribuições. Mais 12 meses, deu 24. E você pode ter mais 12 meses, chegando a 36, se você comprovar o desemprego. E é o que ele diz aqui, ó. Situação devidamente comprovada. Ok? Então, a questão está correta. Ele mantém durante esses 3 anos, mantém a qualidade segurada. Última questão. Questão 3. A vinculação ao regime previdenciário geral exclui, né? É chato quando coloca essa palavrinha aqui, dá um nó. Então, vamos verificar. Exclui o segurado, ex-detido ou ex-recluso que não passe a recolher contribuições a partir do 6º mês da data do seu livramento. Olha só, o preso
segurado foi preso. Passou o período preso, após o livramento. Qual o período que ele mantém a qualidade de segurado? 6 meses? Não, é de 12 meses. Então a questão está errada. Ok? Terminamos nossa aula. Dá uma olhada sempre na descrição do vídeo. Sempre que possível, na maioria das aulas, vou deixar as questões, são questões comentadas, ok? Questões que têm o potencial para ser, o assunto tem potencial para ser cobrado. Não adianta colocar todas as questões que existem de direito previdenciário, que às vezes tem questões complexas, no concurso de juiz, procurador, tal, que não é o caso no concurso, por exemplo, do INSS, ok? Então, aproveite, sempre faça questões, volta, se tiver que voltar, assista os mapas mentais, a parte da aula dos mapas mentais e revisa. Utiliza os mapas mentais disponíveis, se você quiser adquirir na loja. É muito bom sempre revisar. Revisão é um ponto, é um fator determinante para você passar. Não adianta você assistir essa aula, passar e amanhã você não lembrar de alguma coisinha. Então é bom pegar o material e lembrar, porque isso vai te ajudar a manter esse conhecimento. É um dos segredos, ok? E fica a dica, na semana anterior à prova, pega toda a matéria e revisa, tá? Ok? Até a próxima aula, pessoal. Valeu!